Light foi sortudo? Death Note do Zé Renacho. Bom dia, YouTube! Então, eu tava querendo fazer mais um react do canal do Zé Renacho, que até hoje eu não sei se é Zé Renacho, Zé Renaco, mas o pessoal gostou do último que eu fiz, e eu escolhi esse Death Note unicamente porque eu quero uma desculpa pra falar mal do Light. Eu só quero falar mal do Light Yagami. Apenas isso. Eu quero uma desculpa pra falar mal do Raito, chamar de burro. Então é por isso que a gente vai reagir a esse vídeo hoje. Não é do Light Uso, é do Light Yagami. Não confundir, ok? Influenciável. Esse sou eu na época que eu conheci Death Note. Que tenha mudado muito de lá pra cá. Em 2007, uma amiga me falou de um anime que o cara escrevia o nome das pessoas no caderno e o coração delas parava. Eu achei que era um anime shoujo e que quando ele escrevia, o coração da pessoa parava por amor. Ele dava uma, sabe, aquele negocinho e eles começavam a se apaixonar. Só que Death Note é bem... Death Note ficou famoso entre o público de 14 anos, né, mano? Essa é a realidade. Lá em 2000 e, sei lá, 2010, 2012... quando o otaku tava começando a se criar aqui no Brasil. Foi o mais famosinho ali da época e todo otaku tinha essa faixa etária aí. Não fugia muito disso. Muito parecido com a faixa de pessoa que assiste VTuber. Que agora tá começando a caminhar para um público mais jovem adulto assim. Mas há uns 4, 5 anos atrás... E até hoje ainda é cheio de pessoa nessa faixa etária. Que é desenhinho, né, mano? É desenhinho. É difícil convencer pessoas mais velhas que o desenhinho não é pra criança. É difícil. Hoje em dia tá começando a se caminhar melhor. Mas nessa época aí o otaku tava engatinhando aqui no Brasil ainda. bem longe disso. Até que os animes que eu assistia eram um pirata que estica, um ninja de roupa chamativa e um cara que grita até ficar louro. Então Death Note tinha uma premissa muito diferente de tudo que eu tava acostumado. Comecei a ver e vamos pra uma explicação que eu já dei em outros episódios sobre a minha pronúncia do nome das coisas. Nossa, até porque passava, esses animes aí que ele falou, passava na TV Globinho, né? Passava no SBT, no Bom Dia e Companhia, que eram programas de desenho infantil, de certa forma. Então, tipo, isso ajudava a reforçar que anime era coisa pra criança, sendo que... Ai, que coisa linda ligar a TV com minha família na sala no momento que o Naruto tá se transformando numa mulher pelada. Nossa senhora, que satisfação que era. Eu chamo o Light de Raito, porque quando eu via, na época dos fansubs crianças, a gente não tinha o nome dele escrito como Light, porque ninguém sabia que era Light. As pessoas escreviam Raito, R-A-I-T-O. Então eu chamo o Light, o Light de Raito. Eu só descobri que era Light quando o mangá saiu. Então me perdoem de antemão. E outra coisa... Cara, sempre chamei de Light, eu acho. Acho que Raito nunca foi da minha praia, não. Mas também, que se você fala Light, você tem que chamar o Boruto de Bolt. Porque o nome do Boruto é Bolt. Só que é falado Boruto em japonês. Então ou você fala Bolt, não, ou você não fala Light. Os dois não dá. Agora vamos... Não. Aqui reina a hipocrisia, ok? Aqui reina a hipocrisia. Eu vou falar o nomezinho do jeito que eu sei falar o nomezinho. Até hoje eu chamo a Kiki de Kiki. Ai, Chichi, não tem essa de Chichi. Eu tô falando da Kiki do Genshin Impact. A Chichi do Dragon Ball é Chichi. Vamos do início, porque a abertura de Death Note já deixa claro que não é um anime de ação. Que as únicas pessoas que estão tendo ação nessa abertura são o editor e o cameraman. Porque a maioria dos takes são o Raito parado pensando, o Raito e o L parados pensando em algum lugar perigoso, tipo o topo de um prédio ou dentro de uma linha do trem. Ou cenas que nunca vão acontecer no anime. Porque tem uma cena que mostra o Raito sendo empurrado por uma lufada de vento. Eu nunca usei a palavra lufada na minha vida. O Raito sendo empurrado por um monte de vento. Isso não tá no desenho, você não precisa disso. Toei, Death Note é bom sem precisar mentir. E finalmente vamos falar... Eu nunca tinha parado pra pensar que realmente a intro de Death Note é algo que nunca aconteceu na série. Mas eu gosto. Eu particularmente prefiro intros de coisas assim que não são spoilers, tá ligado? Ou se vai ser spoiler, tem que ser uns spoilers muito bem colocados que tu só vai entender depois que aconteceu. Eu acho. Principalmente pra anime curto. Não precisa ter spoiler na opening de anime curto. Não é que nem Naruto que você precisa pensar em 15 aberturas diferentes, tá ligado? Do Raito, ele é feito pra ser maneiro, extremamente maneiro. Ele é tipo o Sasuke, o Shoto, o Levi, o Chopper, que são personagens que você vê e pensa, putz, eu quero ser esse cara. É isso aí que eu quero pra minha vida. Esse é o Raito. Só que infelizmente pra ele, em poucos episódios é apresentado pra gente uma letrinha preta num fundinho branco. E aí, automaticamente, quem era ele? Perto do maior detetive do mundo. Foi ali. Cara, não existe fã do Light quando o L se apresenta, mano.
que vários fãs do Raito migraram pro L. É. Eu incluso. E muita gente acha que o Raito ganhou do L só porque ele morreu. E essas pessoas estão certas. Ele ganhou do L. Spoiler de 2007. Perdão, criança. Troy e Gabriela ficam juntos no final de High School Musical. Ups, desculpa. Mas se coloca... Rapaziada, o Kuririn morre na Mekuzei e o Goku vira Super Saiyajin. Vou ter que ser eu a soltar esse spoiler aqui, tá? No lugar do L, pensa, era um cara que estava tendo que lidar com o sobrenatural, era um cara que estava acostumado a lidar com gente normal, coisas normais, ele estava no anime normal, só que de repente ele tinha que lidar com o deus da morte. Se fosse pra ele ter que lidar com o sobrenatural, era mais fácil ele ter chamado o Yusuke do Yu Hakusho, porque ele é um detetive espiritual, coisa que o L não é. Só que o L queria a glória só pra ele e ele não quis apostar esse trabalho, apostar esse job na mão de outra pessoa do Mas eles não sabiam que era algo sobrenatural desde o início. Ah, vou refutar. Eles não tinham como eles saber que era algo sobrenatural. Sindicato dos detetives. E aí ele morreu por isso. Agora vamos ver o que tinha do lado do Raito. Ele tinha uma maneira de matar pessoas que era irrastreável, não deixa provas, não deixa nada. Ele tinha um deus da morte junto com ele. E ele conseguiu ser pego! Ele tinha o olho do Shinigami por causa da missa, que também tinha outro deus da morte, que também tinha outro caderno, e esse deus da morte dela ainda fazia o que fosse necessário pra proteger ela. E era trabalho remoto. E era um trabalho remoto, ele podia fazer isso de qualquer lugar. Tinha liberdade geográfica. O cara trabalha... Mano, vocês têm noção, eu acho que ele vai falar sobre isso, mas vocês têm noção que no primeiro episódio que o L se apresenta, o Light conseguiu reduzir a busca deles de nível mundial para uma pequena região do Japão, unicamente porque o mano não conseguiu segurar o próprio ego. Vocês têm essa noção? O adolescente mais inteligente dos animes, segundo os fãs dele. Ai, meu Deus do céu. Nasceu bonitinho. Aqui, ó. Cadê? Bonitinho, branquinho, playboyzinho, conseguiu ser incompetente. E rastrear. Ele tinha o olho do Shinigami por causa da missa, que também tinha outro deus da morte, que também tinha outro caderno, e esse deus da morte dela ainda fazia o que fosse necessário pra proteger ela. E era trabalho remoto. E era um trabalho remoto, ele podia fazer isso de qualquer lugar. Tinha liberdade geográfica. O cara trabalha de onde ele quiser. E o L tinha o quê? Provavelmente diabetes. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, o Raito foi pego. Era pra esse anime ser um OVA, ser um filme, ter terminado em 4 episódios. Porque o L cola no Raito no episódio 5 e consegue diminuir o número de suspeitos de qualquer pessoa no planeta pra um adolescente de franja em 2 episódios. Lembra que eu falei que... Cara. Que bizarro, mano. Que bizarro. Como o cara conseguiu? O cara tinha tudo, o cara tinha acesso ao sistema da polícia, o cara tinha um caderno irrastreável, o cara tinha tudo, o anonimato mundial, e o cara conseguiu. Aí alguém vai falar, roteiro. Lógico que é roteiro, mas eu fico impressionado que mesmo com esse roteiro, as pessoas ainda batem o olho e falam, gênio, moleque gênio. Porque ele montou uma armadilha na gaveta que explode a casa, que com certeza deve ter um vídeo do Você Sabia ensinando a fazer isso. O Raito perde os fãs pro L? Então, a gente tem que falar do show de abertura que o L faz. E Beretenório já deve ter ensinado a fazer isso. É só assistir um vídeo no YouTube que você aprende a fazer a armadilha da caneta. Ele bota um cara na televisão pra fingir que é ele, que ele tá falando pro planeta inteiro, pra poder atiçar o Raito a matar ele. Aí o Raito fica nervosinho, porque tá mexendo com o ego dele, e aí ele escreve e mata. Quando ele mata, nossa senhora, quando ele faz o Lindy L. Taylor virar Shinigami de saudade, aí a tela muda e aparece um fundo branco com uma letrinha preta e uma vozinha robótica que fala, essa transmissão não está sendo pro planeta inteiro, ela está sendo apenas para a região de Kanto no Japão, que é onde foi o primeiro crime. Na moral, nessa hora, o Raito e o Giovanni da equipe Rocket devem ter trancado o Ryuko. E foi nesse dia que todo mundo entrou no site dafonte.com pra procurar qual era a fonte que esse homem tava usando pra escrever esse L extremamente maneiro. Porque eu usei no MSN. Eu usei. Eu tinha um Z, assim. Um Z. Minha foto do MSN era o L. E a fonte do nome era... Mano, ai. A minha primeira foto do Facebook, se não me engano, é o L. 2010, ok? Eu acho que se eu pesquisar aqui, ó, L... Death Note. Será que não aparece, mano? Não vai aparecer especificadamente a que eu usava. Mas era a foto do L, assim. Nossa senhora. Que lindo, que lindo.
Um Z estilizado. Eu usaria o L mesmo, porque eu posso. É, você pode, né? Nesse dia eu criei um fake no Orkut também, que era o L. Eu também tinha um fake do L. Aí tinham as 8... Quantas fotos podia botar? 13, sei lá. 12. 12, era eu sou a justiça, não sei o que. Eram várias fotos do L assim. Eu tinha uma família no Orkut, inclusive, eu era casado, etc. E eu também... Casado até hoje. Não, eu nunca terminei, eu devo estar casado até hoje no Orkut. Se o Orkut não existisse, eu ainda estava casado. E aí, eu botei meu subnick na MSN também, como... que eu sou o maior detetive do mundo, não sei o quê. Isso durou, tipo assim, 3 dias. Que foi o tempo de eu começar a ver Full Metal Alchemist e a minha personalidade virar do Mustang. E o Raito tinha uma coisa muito importante, sorte. Ele tinha muita sorte. Ele tinha muita sorte porque ele não tinha pais que são invasivos. Porque, por exemplo, quando ele conhece o Ryuko, ele grita. Ele no quarto dele. Era pra mãe dele ter subido a escada, aberto a porta. O que tu tá gritando? O que tu tá gritando nessa hora? Eu tô lá embaixo vendo novela, tu começou a gritar por quê? E esse caderno aí? Caderno preto com coisa escrita, que isso? Tu tá metido com esses negócios de anime. E aí, ela pega o caderno, vê o Ryuko também, proíbe ele de ser assassino. E aí o Raito já podia pegar a lapiseira, parar aqui e fazer o encerramento. Já podia parar aqui já na pose, que ele fica no encerramento inteiro aqui parado. Quando ele bota o grafitinho na porta, pra quando alguém abre a porta, o grafite quebrar e ele saber que a pessoa entrou no quarto dele... O grafite já tá sempre quebrado. Até parece que a mãe dele ia chegar... Olha só que eu não sou empregado de ninguém não, hein? Não sei quem é, mas tem alguém aqui que tá quebrando grafite no corredor. Não vou limpar, alguém vai limpar. E ela entra no quarto e ela vê o caderno. Sabe assim, era uma questão de... Quando ele fez aquele negócio que ele aprendeu, provavelmente no YouTube ele finge que não foi, que ele bota um negocinho, um fiozinho assim, que é dentro da gaveta. Que se você abrir errado, a gaveta estoura. Aí, eu fiz exatamente isso que eu falei, mano. Viu lá, Iberetenório. É tutorial como fazer uma armadilha de caneta na gaveta. Nossa senhora, você sabia, mano. Ciência todo dia, tá lá. Como fazer reação química. A casa dele, ele ia chegar da escola, a casa tá queimada. Porque a mãe dele ia achar o comportamento dele esquisito, jogando grafite no chão, ela ia tentar ver o que é, ela ia abrir a gaveta e estourar o quarto. Eu não vou limpar! Eu deixei lá pra tu limpar. Ia ser isso. Toda vez ia ser isso. Aí, ela pega o caderno. Toda vez. Por isso que acontece no Japão, não no Brasil. Porque no Brasil isso nunca ia acontecer. Não ia mesmo. Ele não ia ter onde esconder. Eu, às vezes, voltava da escola, o meu quarto tava mudado de posição. Imagina se a minha mãe é a mãe desse moleque. A minha mãe adivinhou que eu atirei com um estilingue no topo de uma porta. Sem só de olhar. Acho que ela nem sabia que eu tinha um estilingue. Teve uma vez que... Sei lá, mano. Eu sei lá onde eu escondeu o caderno, mano. Nossa senhora. Eu comprei uma shuriken e eu ficava jogando shuriken no fundo do armário. Pau. E aí o armário ficou estragado, o fundo. E aí Na verdade, hoje em dia seria impossível você ser o Kira, porque se acontecesse isso, muito provavelmente você não ia ter essa mentalidade. Mas, hoje em dia é muito difícil você ser 100% anônimo. Teu celular te escuta, mano. Teu celular está constantemente te ouvindo. Você, muito complicado você fazer um negócio. Se for uma ameaça em escala global, assim, muito difícil os caras não te achar. Se os caras mobilizam a força especial certa pra te procurar, e se é um adolescente que abre a aba anônima do Google e acha que tá sendo anônimo, você dá lá o Ctrl Shift N no Chrome e... Não, agora eu estou anônimo na internet. Aí, nossa senhora... Era pego muito rápido. @Grok, achei um caderno da morte. Posso ser preso se usar ele? Eu comecei, isso é verdade, tá? Eu comecei, durante vários dias, a pegar roupa de cama pra ajudar minha mãe. Eu nunca fiz isso. ChatGPT, liste as mortes menos suspeitas possíveis para um caderno da morte. Eu do nada comecei a fazer. Aí a minha mãe foi lá e abriu o armário. Por quê? O meu comportamento estava estranho. Ele não pega roupa de cama, que tanto ele pega roupa de cama. Eita. Ele não pega roupa de cama, que tanto ele tá pegando roupa de cama agora. Ela foi lá e viu a parede toda furada de shuriken. Então assim, acho que esse moleque ia conseguir esconder esse Death Note no Brasil? Não ia. Isso aqui é uma coisa boa de contar também, que eu uma vez tava vendo Death Note no meu quarto, e aí o meu pai, ele tava jogando água benta pela casa, né? Às vezes ele fazia isso, ele molhava assim a mão e pum, pum. Aí eu tava vendo Death Note, ele pegou e jogou água benta em mim. Não por eu estar vendo Death Note, ele só jogou água benta em mim mesmo. Eu me assustei, porque jogaram água em mim, enquanto eu tava vendo o negócio. Aí eu me assustei, o que é isso? Ele é água benta. E aí ele viu na tela, tava naquela pausa do Death Note,
que aparecem as regras do caderno. Puta, como a gente conversou esse dia, meu Deus do céu. A gente teve uma conversa seríssima é por isso que ele é assim. Mas eu também tive essa conversa é por isso que ele é assim no dia que eu quis botar farofa no bacalhau no Natal. Porque não pode, aparentemente. E é por isso que eu sou assim. E daqui pra frente a gente tem várias vezes essa falta de interrupção dos pais do Raito fazendo o anime ser empurrado pra frente e durar 37 episódios. Mas aí dá pra fazer uma lista de animes em que a ausência parental é necessária pra obra funcionar, né? É muito raro. Não sei como tá os animes da geração atual, mas na minha época era muito raro o protagonista de anime ter presença parental. É tudo pré-adolescente, adolescente, mas não tem um pai pra cuidar da criança. Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera um pouquinho, não espera? Ele espera um pouquinho, você espera também. Olha só, considera se inscrever no canal se você não for inscrito, deixa like, comenta, etc. Faz todo aquele procedimento que você já sabe qual é, porque você escuta isso a sua vida inteira. Se puder, vira membro do canal, porque isso também ajuda. Caso você goste de qualquer projeto que eu faço. Ah, eu gosto dos vídeos curtos. Vira membro, me ajuda. Ah, eu gosto desses vídeos aqui. Vira membro, me ajuda. Ah, eu gosto do podcast que você vai. Vira membro, me ajuda. Não importa o que eu faça. Vire membro, porque isso ajuda muito. Ou apoie no Apoia-se. Perdão por ter interrompido. Juro que não vai se repetir. Não perdoou. Nesse imperdoável. vídeo, nos próximos vai. Então, obrigado. Beijo. Até mais. E agora o maior inimigo do Raito, que é quem? O ego. O coitado, ele não é burro. Eu já vi muita gente falando, porque o Raito é burro. Ele não é burro, coitado. Ele é... Não é que ele seja burro, sinceramente. Ele tem uma inteligência acima da média. Mas é que os caras pintam como se ele fosse o cara mais inteligente dos animes, tá ligado? O cara mais gênio dos animes, de todos os personagens dos animes. Nossa senhora. Quem tem esse título hoje em dia? Vou jogar na roda que é o Senko, mas é porque eu sou clubista. Não sei se tem alguém aí melhor que o Senko aí em questão de inteligência. Megamente. O cara mais gênio dos animes. Megamente. Alguém, comenta aí o personagem que vocês acham que é o mais inteligente. Vai ter alguém que vai chutar, sei lá, Shikamaru, tá ligado? Mas eu sou clubista do Senko nesse quesito atualmente. Mas também não assisto tanto anime assim pra saber. Criança. Ele é uma criança que cresceu ouvindo: ah, você é o melhor aluno do Japão, você é muito inteligente. E ser inteligente no Japão faz diferença. E aí, você é muito bonito, não sei o quê. Sendo bonito e inteligente no Japão, esse moleque já era um deus antes de ser um deus da morte. Só que ele é criança, ele só tem 17 anos e aceitou virar um Shinigami. Ele virou literalmente um deus da morte. Sabe quem com 16 anos virou um Shinigami também? O Ichigo. E aí, por que ele escondeu isso também? Porque ele não é egocêntrico. Porque ele não quer se provar, diferente do Raito. Mas ele não tinha como saber também que ele ia ser procurado pelo Batman de pijama, né? Que o maior detetive do mundo de manga longa branca ia estar procurando ele. Inclusive, isso deve ter feito a Riachuelo estourar em venda na época, porque todo mundo queria fazer cosplay do L. Todo mundo queria ser o L. E a camiseta de manga branca... Cosplay mais simples possível. Cosplay mais simplório possível. Foi uma época que eu nunca mais vi pra vender. Eu demorei pra comprar a minha. Não sei se você sabe, eu durante muito tempo, acho que eu tenho que expor isso aqui também, durante muito tempo eu usei a roupa de manga longa, isso aqui, e eu usava o All-Star enfiadinho no pé, igual o L usa, como se fosse uma pantufa. Sentei na escola, abaixadinho, sentei. Atendi telefone, assim, atendi. Eu era igual aquele moleque da novela, que teve uma época que tinha um moleque cosplayer na novela, que falava, Daijobu, mãe, Daijobu. Daijobu, mãe, Daijobu. É igualzinho, era a mesma coisa. Você comia muito doce também? Eu tinha 17, comia. Eu e o Rodrigo, a gente ia na hora do intervalo. Nossa, mano, não sei dizer se o L não impactou no meu vício em doces. Eu sou bem formiga. Hoje em dia, começo a sentir que eu já fui mais do que hoje em dia eu sou, mas eu sempre fui muito formiga. Não sei se o L não influenciou nisso, mano. Intervalo, a gente ia comprar doce na Casa do Biscoito, aqui em Nova Iguaçu, e eu comprava uma barra de chocolate e mordia só a pontinha. Igual o Melo, não comia igual ele. Nossa! Igual o Melo! Ai, não, depois que eu assisti Death Note, não existe essa de quebrar os quadradinhos. Não, é pegar a barra e morder a ponta, assim, igual o Melo. Nossa senhora. Rapaziada, será que eu tô aumentando o interesse das crianças de tomarem sopa? Será que eu estou fazendo as pessoas se interessarem em tomar sopa hoje em dia? Será que hoje em dia alguém... em algum lugar desse Brasil, alguém chegou pra mãe e pediu pra ela fazer sopa por minha causa? Fica aí o questionamento. Bom mesmo. O Rodrigo queria ser o Raito, então a gente tava ali nesse lugar. Saudade. Pra não ser injusto com o Raito também, na primeira vez que eu vi ele girando... Minha prima tomou sopa pela primeira vez por causa de você. Cara, nossa senhora, mas pelo menos sopa é saudável, né? Eu sou o Popeye. Eu sou o Popeye ao invés do espinafre, a sopa. Eba...
da lapiseira, eu procurei no YouTube, pen trick. A primeira vez que a lapiseira caiu no chão, eu parei. Não podia ficar gastando grafite desse jeito. Eu não sou igual a ele, que posso botar grafite na porta e deixar lá, né? A gente tem que economizar. E é por não saber que o L, o maior detetive do mundo, ia procurar ele, que ele dava esses moles, que não pode ser considerado mole, pô. Coitado do moleque que estudava o dia inteiro. Chegava em casa na hora do Jornal Nacional, era a hora que ele tinha pra escrever o nome do pessoal. Erro esse que você, Ricardo, que mora em São Paulo, provavelmente também cometeria. Tu ia acordar, ia ver o Bom Dia São Paulo e escrever o nome de um pessoal e ia pra escola tranquilo. Porque o teu maior inimigo é quem? Peçanha. Tu acha que o Peçanha vai te pegar sem saber que você tá escrevendo o nome dos outros? A não ser que o L estivesse atrás de você. Aí é outra história. Porque tu tá sendo perseguido por um policial normal e não pelo Sherlock Holmes de pijama. Em alguns episódios de 20 minutos, o L sobe as vendas de Riachuelo, sobe as vendas do Vênus. Tô pensando se eu tivesse o Death Note hoje em dia. A primeira coisa que eu ia testar é se o usuário, o arroba do Twitter funcionava. A primeira coisa que eu ia testar é, será que o arroba do Twitter funciona? E foi, mano. Que foi? Se funcionar? Nossa, se funcionar, a rede social tava vazia no dia seguinte, mano. O número de usuários ia decair. Eu ia pro hospital, 2 dias depois eu ia pro hospital sem um braço, assim, de tanto que eu ia passar escrevendo arroba. Nossa senhora, esse pá não funciona. Descobre que o Raito tá no Japão, descobre que o Raito é um estudante, descobre que ele tem acesso a informações da polícia e depois cola no Raito, porque ele sabe que é ele. E tudo isso ele faz o quê? De home office. As coisas dão errado pro L quando ele começa a sair de casa pra ir atrás do Raito, ele começa a trabalhar com os policiais do Japão, que aí quando ele começa a ter colega de trabalho, começa a trabalhar sem ser remoto, como é que é o nome? Presencial, é aí que as coisas dão errado. Porque quando era só ele e o Atari, que é o Alfred dele, você nunca viu ele tendo um acidente de trabalho. O cara se sujeita a ir pra faculdade junto com o Raito. O maluco é o maior detetive do planeta, com 24 anos, uma vida inteira pela frente, e ele se sujeita a ter que ir pra chopada e ser calouro. Olha a vida... Cara, o bizarro é que o Light, o L já sabia. Ele só queria provar. Ele queria provar os 100%, mas ele já sabia. É que é complicado, porque ele tinha que provar algo que não existia, mano. Tá, eu sei que é ele que tá fazendo, mas ele não sabe como ele tá fazendo. Instinto de detetive. Pior que não é nem instinto. É tipo... Como ele falou, olha só, nos primeiros episódios ele já descobriu que o Light, que o assassino era de canto no Japão por causa da transmissão. Ele descobriu que era estudante por causa do horário que as pessoas estavam morrendo. Ele descobriu que era relacionado a policial porque tinha que ter acesso ao banco de dados porque tinha matado o criminoso que não tinha sido noticiado, se não me engano. E pra isso ele precisava de informações privilegiadas da polícia. Se não me engano, nos primeiros episódios ele já tinha diminuído pra, tipo, 3 suspeitos, tá ligado? Que era o Light e mais 2, mano. Tipo assim, ele só não sabia falar... ele só não sabia provar como. E aí, como é que ele vai descobrir que é um caderno que anota o nome e a pessoa morre, tá ligado? Muito complexo. Olha o que esse homem está passando por esse trabalho. Mas foi importante, porque tudo que o L fala mexe com o psicológico do Raito. O L não pode falar nada, que o Raito já fica... Meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Tem um episódio que eles vão jogar tênis, né? O Raito tá todo vestidinho, todo assim. Será que eu devo perder? Não, se eu perder, vai provar que eu sou o Kira. Mas se eu ganhar, vai mostrar que eu não gosto de perder, igual o Kira. Com roupinha de tenista, porque parece que ele saiu do Prince of Tennis e foi pro Death Note. Nem parece que ele era do Death Note. E o L tá de calça jeans, camisa de manga e descalço. Aí eles vão jogar tênis, eles estão jogando e o Raito tá. Por quê? Por que ele está fazendo isso? Será que se eu ganhar ele vai descobrir que eu sou o Kira? Mas se eu perder, ele também vai achar que eu sou o Kira. Então eu preciso ganhar de uma maneira que ele não descubra que eu sou o Kira. Irmão, esse cara dorme 2 horas por dia. Esse cara, a alimentação dele se baseia em doce e café. Esse maluco tá lutando pela própria vida, fazendo esse cardio que é jogar esse tênis. Tu acha que ele tá pensando? O L devia estar se afogando no próprio suor. Já tava num ponto que ele já devia estar vendo o Ryuko puxando a mão dele pra levar ele pro outro mundo. E essa parte que eles estão juntos faz acontecer um monte de momento que é constrangedor, que é tipo assim, o L faz uma pergunta e aí o Raito vai pensar na pergunta que o L fez. Só que o Raito pensa bastante, ele é um cara que toma seu tempo pra pensar. Então se você... Procura na internet cenas de Death Note, só que sem um monólogo interno. Só pra você perceber a quantidade de tempo que eles ficam em silêncio se encarando. Se você tirar o pensamento do Raito da cena e deixar só a cena, ele tá parado por uns 3 minutos olhando pra cara do L. Tipo... completamente parado, mó climão. E se eu sou o L, isso pra mim já é uma confissão. Porque às vezes o L chegava e perguntava: bom dia lá, o Raito, tudo bem? Aí ele, bom dia. Ele, não, isso.
E pensa, e pensa, e pensa. Irmão, pra mim isso aí já pode algemar e pode levar. Ele tá pensando muito. Dá muita pena do L nesse anime porque ele sabe que o Raito é o Kira. Ele só não tem como provar, porque Exato. novamente, ele está lidando com o sobrenatural. Pode falar o que quiser, mas o Raito tem muita ajuda de muita gente. Por exemplo, o L entra na casa do Raito e enche a casa de câmera. Aí o Ryuko descobre onde estão as câmeras. É. O Rei Pemba tá seguindo o Raito. Aí o Ryuko vira pro Raito e fala, olha só, não cabe a mim falar isso não, hein? Mas tem um cara te seguindo aí há alguns dias. Aí descobre do Rei Pemba. A esposa do Rei Pemba dá a identidade dela pro Raito ver quem ela é. Aí na hora que ele olha, o Ryuko ri. Ou seja, não é o nome de verdade dela. Aí ele, não é ela, eu vou ter que descobrir o nome dela de verdade. O Raito pode esquecer quando ele quiser que ele já teve o caderno. A Misa tava ajudando ele e ela tem um Shinigami que faria qualquer coisa por ela. E ainda tem o lance da Misa ter os olhos do Shinigami. Que tem um episódio que a Misa olha pra cara do L, vê o nome do L, mas ela esquece porque ela é alívio cômico. Ainda bem. E ela tava ali também pra popularizar aquele estilo de roupa que ela usava, que eu esqueci o nome daquilo. Fora que o L, coitado, quando ele bota... Lolita? Acho que é Lolita, né? O estilo de roupa da Misa. Um Lolita gótica? Não me engano. A polícia do Japão pra trabalhar com ele e acaba aquele misticismo de, meu Deus, é o L. Nossa, quando as pessoas começam a conhecer o L, eles começam a questionar os métodos do L que deram certo até ali. Se ele chegou onde ele chegou, foi graças a ele mesmo. Aí os caras começam a, não sei se o L tá certo não. Senhor Soichiro Yagami, que tá falando isso, mas o teu filho é o Kira. Tu não sabe, será que o L está certo? Irmão, vai cuidar da tua família, vai dar um jeito no teu filho. Mas aí não, ele vai questionar o L. O único que salva é o Massuda. Guarda o Massuda. Lembra do Massuda? Não, O Massuda é aquele policial bobinho, que é alívio cômico também. eu não lembro desse personagem. É o que é alívio cômico e no final que dá um tirão no braço do L, do Raito. Personagens B do... B. O Massuda, personagem B. Ué, não é não? Pior que o nome dele é Matsuda. Viu? Perdão, Matsuda. Matsuda é o cara do Pokémon. Em vários momentos o L podia ter pego o Kira e provado, olha só, ele é o Raito. Acabou o episódio, acabou o desenho. Só que o desenho tava dando dinheiro porque ele era um formato de anime que ainda não tava muito em alta, que é o anime que não é pra quem gosta de anime. É um anime pra todo mundo. Ele é pra toda a família, maior de 18. E aí, você tinha esse problema que, tá dando dinheiro, a gente não pode acabar com isso aqui agora não. Só que tá ficando esquisito. Porque como é que o L chega, cola no Raito e não consegue provar que é o Raito? Há 12 episódios, eles estavam jogando tênis juntos e depois indo na Starbucks. Como é que esse homem não sabe que o Raito é o Kira? Ele sabia que era ele, não conseguia provar, o anime não ajudava ele a provar, a produção não ajudava ele a provar, e ele não tinha o que fazer porque ele achava que ele tava lidando com um anime normal, porque a realidade dele é mais perto de um anime slice of life do que de um trabalho do Junji Ito. E infelizmente o L só tinha duas opções. Ou ele pegava o Raito antes da hora, acabava antes dos 17 episódios, e ia ficar feio tanto pra ele como ator, quanto pra Toei, que contratou toda a equipe, fez várias diárias e não ia usar essas diárias. E a outra opção era perder pro maior inimigo dele, que é ele mesmo. Porque o cara não dormia, não pegava sol, comia doce o dia inteiro, vivia à base de café. O sangue desse homem devia ser grosso de tanto açúcar. Era uma questão de tempo pro L conhecer a Beth. Sabe que Beth, Laura? Diabetes. A Diabetes. Ah. Tigrinho. Não, vai cair alguma coisa no vídeo. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse vídeo? Essa playlist esse aqui foi escolhida a dedo, que é uma playlist Acabou já! Cara, muito bom. Mas mano, sei lá. Até hoje eu tenho sensações mistas sobre a morte do L no anime. Tipo assim, meio que... Eu só fico um pouco triste que depois o Melo e o Nier... Eu não sei, eu sinto que o anime dá uma desandadinha. Mas eu não sei nem explicar o porquê. Eu sinto que o Melo serviu só pra morrer. E aí o Nier depois fala, não, veja bem. Eu não derrotei você sozinho. Eu e o Melo juntos derrotamos você. E o Melo tá lá, estatelado, babando em cima do volante lá que ele morreu. Não senti que o Melo tem impacto nenhum nessa parte. O Nier também é um L2. Tipo, literalmente um L2. Então, tipo, a diferença é que o L tinha hiperfoco em doce, ele tem brinquedo. E sei lá. Mas é aquilo que o Zé Renato falou. Tipo, Light tem muita ajuda o anime inteiro, mano. Muita ajuda, muita coisa aqui. Muito complicado pro L provar, mano, o que tava acontecendo. Pra gente que olha de fora, só meio óbvio. Mas pensa que esse anime nunca existiu, esse conceito nunca existiu na vida. Chegar em alguém e falou, não, veja bem, ele escreve o nome no caderno e a pessoa morre. Como é que a pessoa vai chegar nesta conclusão? Tá ligado? É um caderno. É muito complicado. E ainda conseguiu ser incompetente. Ainda conseguiu... É o Batman dos animes. É isso mesmo. O L é maneiro. O Light é acima da média.
E é isso. Se fosse o Senko, tinha ganhado. Se fosse o Senko ali, já tinha ganhado.